aqui da doutora Marisa. Esta grande mulher, esta que é muito intelectual, o que ela pensa, o que lhe remete quando ouve falar destas situações? Será que a classe dos pastores, dos profetas, está em crise hoje em dia, em que um está a lutar com o outro, um chama o outro profeta de falso e diz que ele é o verdadeiro? Doutora Marisa, eu gostava de ouvir a sua explanação em torno desta situação. Mais uma vez, obrigada. Vamos retificar uma coisa. A Marisa não é doutora, é mesmo Marisa, tá bem? Se quer me tratar pelo nível acadêmico, sou mestre, não sou doutora. Exato. Mestre Marisa, já ouviram, né? Não sou doutora. Exato. Primeiro, eu vou imputar responsabilidade a vocês, que são a mídia. Vocês é que dão um palco a essas pessoas aqui. Essas pessoas sentem-se à vontade de manipular as pessoas porque a mídia está à disposição deles. Segundo, o indivíduo moçambicano percebeu que o povo moçambicano morre de fome. Não estou a falar de comida, estou a falar de mentes. Exato. E a partir do momento que nós percebemos isto, facilmente manipulamos. Este senhor mal sabe se expressar. Mal sabe dizer o que ele fala. Mal sabe conseguir ouvir o que ele diz. Exato. Mas se alguém diz que o Deus fala com ele, qual a necessidade de virmos aqui lutarmos, combatermos? Porque eu faço melhor? Porque o Deus fala comigo melhor? A partir do momento, este é um elemento negativo. Exato. Quando eu venho, como jurista, por exemplo, dizer, meu colega direito da família não trabalha bem, eu é que trabalho bem. Começa aqui o meu problema. Ele, como pastor, um homem de Deus, como é que vem denegrir a imagem do outro? Ambos filhos de Deus. Aí está o grande problema. O meu colega aqui trazia um elemento. O problema nós encontramos no cristianismo, porque eu vou acrescentar mais. Exato. Dentro do cristianismo, temos o catolicismo. Eu nunca vi um padre católico a sair a fazer esse malabarismo. Exato. Por que essas brincadeiras estamos a encontrar naquelas que se chamam protestantes da Igreja Católica Apostólica Romana? Por que essas brincadeiras estamos a encontrar nos ditos evangélicos? Por quê? Eu conheço 3, 4 senhores que pertenciam a uma igreja, que me escuso pronunciar aqui o nome, eram pastores e porque não gostavam que o bispo fazia, saíram daquela igreja. Exato. Porque quando eles saíram, não foram abrir uma única igreja, cada um foi abrir a sua igreja. Os 4, 5 pastores que saíram de lá, Exato. cada um foi abrir a sua igreja. É sinal de que eles não acreditavam que estavam naquela igreja e não acreditam um no outro. Cada um foi atribuir à sua igreja o seu nome. De que evangelho nós estamos a falar? Da mesma Bíblia, aquela que nós conhecemos. E olha que cada um vai aconselhar os seus crentes a não ir à igreja do outro, alegando que lá não se diz boa coisa, alegando que lá o padre ou o pastor não ora como deve ser, os milagres não acontecem, só ele é que faz. Então, o cidadão moçambicano percebeu-se desta nossa fome mental e ele concluiu que eu vou manipular as pessoas. E como o povo moçambicano gosta do imediatismo, nós queremos casa de hoje para amanhã, queremos filhos de hoje para amanhã, queremos emprego de hoje para amanhã. E esses pastores como é que enganam? Vou lhe dar emprego amanhã, vais ter o filho, vais ter dinheiro X, os carros amanhã vão sair. Exato. E facilmente teremos, porque é inconcebível. Tu a essas igrejas do indivíduo que nem a 7ª classe tem, está lá um PhD, a ser enganado por alguém que não, a 7ª classe não tem. Está a dizer, senhor doutor, amanhã será chamado com o senhor presidente para ocupar aquele cargo. Então deixa lá os 10 milhões de meticais. São manipulações. São manipulações. Exato. São manipulações. Então, mais uma vez, volto a frisar. Eles perceberam qual é o elo fraco. A fome mental. Enquanto nós continuarmos com essa sede de mente, vão aparecer todos os dias mais de 2.000 e tal profetas. E eu vou concordar com o meu colega de painel, nós não temos profetas em Moçambique. Também não acredita que existam profetas no nosso país. O que nós temos são indivíduos preguiçosos que não querem trabalhar, que não querem ir atrás das coisas, simplesmente aproveitam-se do trabalho do outro em troca de fé. Ok, muito obrigado, doutora Marisa. Mestre. Mestre Marisa. É verdade. Exato. Caçador, uma pergunta muito rápida. A doutora disse uma coisa muito que chamou a atenção. Disse: este jovem mal sabe falar, mal sabe ouvir o que diz. Vemos no livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 30, onde Moisés disse: Deus, eu mal sei falar. Até o próprio Moisés da Bíblia não sabia se pronunciar. Disse: eu mal sei falar.
sou pesado da boca e também da língua. E Deus disse, olha, vá até uma certa zona e eu enviarei o seu primo, que pode lhe ajudar. Ou seja, em toda a salvação que houve do Egito para a terra prometida, as 10 pragas, Moisés não se pronunciou diretamente com o faraó. Ele pronunciava as suas poucas palavras para Arão, que é o seu irmão, o seu primo, e Arão falava para o outro. Será que podemos considerar a má fala, a forma de se expressar, a má forma de se expressar como símbolo? Podemos considerar isso, tratarmos por conta disso, podemos conotar como, podemos chamar ele de falso só por conta desta falha que também na Bíblia já existiu? Permita-me começar a tomar aqui a capa do advogado para defender minha colega de painel, porque talvez esteja a ser mal compreendido o conceito que ela trouxe. Quando ela diz que esse indivíduo mal se expressa, ela está a falar aqui exatamente daquilo que é conhecimento adquirido. Exato. Okay? Moisés, bíblico, para quem estuda um bocadinho questões antropológicas e teológicas, você vai descobrir que Moisés é um indivíduo extremamente formado. Moisés viveu na casa do faraó e foi criado como filho da filha do faraó, como príncipe. Exato. Okay? Então Moisés teve toda a educação quemética possível. Moisés era alquimista, era matemático, era filósofo, era químico, percebe? Era astrólogo, entendia sobre... Este que era Estou a falar astrólogo... daquele Moisés, Exato, da Bíblia. mas o mesmo da Bíblia que era É para aí onde eu astrólogo... estou a vir. Este Exato. Moisés, ele era instruído, ele tinha limitações na fala, era gago. Quando vamos estudar nos originais, em aramaico, você encontra que Moisés fala diante de Deus com problemas de fala, gagueira. E geralmente pessoas gagas são nervosas por causa da fala. E quando tu tens que levar a mensagem com calma, com clareza. Daí que Deus coloca Arão, seu irmão, como porta-voz, como boca de Moisés. Na verdade, Moisés era um intercomunicador, é como se fosse uma espécie de uma coluna. O que Arão falava não vinha de Arão, vinha de Moisés. Estamos aqui diante até talvez de um fenômeno que a Bíblia escondeu, que é a telepatia. Exato. Okay? A Bíblia Então, escondeu. A Bíblia escondeu esse fenômeno, mas ali estamos diante de um fato real de telepatia, em que eu penso e o que a Caixa fala é aquilo que eu penso. Exato. É um princípio mentalista isto. Como primeiro princípio hermético, que é o princípio da mentalidade, em que o tudo é todo. Agora, neste caso específico deste senhor, não é uma questão de não saber falar por falta de formação acadêmica. É simplesmente não ter matéria. Esse senhor não tem matéria para falar. Mas como provar isso, sendo que se trata de algo espiritual? Olha, eu vou que se me aos olhos permitires, humanos não se compreende. Se me permitires, eu vou descascar isto aqui como tem que ser descascado. Exato, pode. Para começar, eu gostava de saber a zona em que este senhor Moisés, se é que o nome dele de bem é Moisés, nasceu e cresceu. Quem são os pais desta pessoa? Qual é o background desta pessoa? Onde é que esta pessoa estudou? Tem alguma formação bíblica, teológica, hermenêutica, evangélica? Ele entende alguma coisa sobre escatologia? O que ele estudou como base, okay, de tese, em que ele vai trazer e dizer, olha, eu me sustento sobre isto. Esta é a primeira coisa. Segundo, tirando a questão acadêmica, ele pode ter tido um chamado espiritual, um chamado específico da parte de Deus. É normal que o Altíssimo fale com os seus servos, mas tem que haver prova. Existem concílios para isso. Tem que haver alguma prova da veracidade deste homem. Qual é o ministério que ele frequenta? Está debaixo de que liderança? Qual é que é o comportamento desta pessoa dentro da sua igreja local? Quais são os outros sinais, prodígios ou milagres já realizados por esta pessoa? Tudo bem, podemos descartar tudo isto e imaginar que era alguém que estava na sua vida pacata, nunca tinha pensado em ser profeta nem nada, e do nada, numa bela noite, um anjo veio, como falou com Maria e com José, chegou e disse para ele, olha, a partir de hoje o Senhor te escolhe e santifica-te nesta nação para que sejas profeta entre Moçambique e nas nações. Exato. Até aí tudo bem. Mas o que é que atesta este homem? Teriam que ser os frutos. Ok? Ele pode vir ressoar como o sino quiser, mas tem que haver alguma coisa que atesta a palavra dele. E uma das coisas que podia atestar a palavra dele é o fato dele simplesmente não esperar que o governo nenhum lhe fale ou lhe dê a permissão
Ele acordaram num belo dia, já falou com Deus dele, está com os anjos, com os arcanjos, com tudo aquilo que ele quiser citar aqui. Ir ao mar, chegar a abrir o mar e nós sermos surpreendidos aqui, sermos ligados. Epa, corre lá, Cacás, pega as câmeras, porque é um homem que abriu o mar. Aí você vê que realmente está diante de um homem com algum poder espiritual para a realização. Mas depois nascem algumas perguntas que deixam qualquer ser humano com o cérebro no lugar a questionar-se. Tudo bem. Meu irmão, o contexto bíblico histórico deste Moisés aqui é de um povo que estava supostamente a ser oprimido e que tinha que ser libertado da opressão que era feita pelo faraó daquela altura. Ok? Que se a memória não me trai, estamos a falar de Ramsés II. Então, este indivíduo aqui está querendo nos tirar daqui de Maputo para fugirmos para onde? O povo de Israel era uma nação. Era uma nação. Ele está querendo tirar Maputo para entrarmos. Ele vai chegar, vai bater o cajado, o mar vai abrir, Marisa vai pegar nas suas trouxas, vai pegar nas minhas trouxas, vamos entrar no mar. Estamos a ir para onde? Cacá? Moisés também, Deus disse, separai da sua família e vai a uma terra que não, eu irei te não revelar. não falou para Moisés, falou para Abraão. Abraão, Cacá, perdão, Bíblia, foi meu irmão, vamos Abraão. discutir até amanhecer. Foi Abraão. Foi Abraão na terra de Ur dos Caldeus, em que Sim. o Senhor vem e diz para Abraão por questões também antropológicas ligadas à adoração daquela região de Ur dos Caldeus, que nos difere muito do que aconteceu conosco, africanos, quando fomos escravizados, tivemos que esquecer as nossas culturas, as nossas rezas e tradições. Deus diz a Abraão, sai daqui, vai para a terra que eu te mostrarei, que é Ur dos Caldeus. Ele pega em Ló, seu sobrinho, e sobe pelas colinas, até que vai cair naquela terra de Sodoma e Gomorra, em que ele diz para Ló, olha, eu vou virar para a esquerda, tu viras para a direita. O que tu vires ali para frente é teu. O que eu virar para aqui também é meu. É diferente. Em todo chamado a uma missão, a um propósito. É isso que eu estou a questionar. Okay. Qual é o Muito propósito bem. deste indivíduo ao nos abrir o mar? É para irmos para Chifinas? É para irmos para Madagascar? É para irmos para onde? É para irmos Daqui fazer a o quê? pouco vamos ouvir. A Daqui a mestra pouco. Marisa quer dizer alguma coisa. Tenha bondade, mestra. Obrigada, mas eu depois... Depois, só para fazer a ponte, Sim. a mestra, eu gostaria que também esclarecesse um pouco. A Bíblia diz que no fim dos tempos, muitos irão perseguir crentes, profetas. Será que duvidar que este é um homem de Deus, enviado por Deus, nos terá se cumprir este versículo? Nós estamos mesmo no fim dos tempos. Exato. Com o surgimento dessas pessoas que se aproveitam da nossa humilde fé. E duvidar também, Para nós estaríamos vir- também a cumprir. Não, não estaríamos. Porque é aquilo que eu estava a dizer logo na minha nota introdutória. A partir Exato. do momento que um dito cujo profeta vem em asta, diz que o outro profeta não é profeta, Exato. nós já estamos com problemas. Exato. Mas eu depois ia trazer aqui outras perguntas. Quantos hospitais estão lotados aqui na cidade capital? Vários. Aqueles doentes que estão ali não têm fé de que vão melhorar? Por Acredito que, que o tem. indivíduo precisa ir ao altar para o profeta curar? Esta é a pergunta de base que nós temos que levantar. Quanta miséria está aqui na cidade capital? E por que, que o miserável precisa ir à igreja para que o digno profeta, para que o digno pastor possa manifestar aquilo que Deus lhe transmitiu por via espiritual? Por quê? A partir Exato. do momento, os peritos em Bíblia e religião é que sabem melhor. Exato. Mas eu já fui a catequese, sou católica apostólica romana, já fui a catequese, dizem que Deus diz onde está reunido um ou mais, Ou mais, eu estou lá. eu estou lá. Lá, Tanto exatamente. que esse espaço aqui podemos chamar neste momento de igreja, Exato. porque estamos aqui reunidos. Então, por que que precisa o indivíduo ir ter com o pastor, com o padre, naquela casa que ele criou para poder abençoar? Libertar desta doença, tirar desta miséria, tirar deste desemprego. Mais uma vez eu volto a frisar, quantos doentes estão nos hospitais a precisar de milagre? Aquela gente tem fé de melhoria. Caríssimos pastores, profetas, onde é que vocês estão? Que não estão a ver este grito de socorro nos hospitais? Aliviem o trabalho dos governantes. Nós estamos a imputar responsabilidade todos os dias aos governantes que não estão a atender os hospitais. Afinal, os profetas podem fazer milagres. Tem poder. Tem poder para fazer isso. Em 24 horas colocar luz no hospital central, água e tudo mais, alguma coisa. Querem autorização do governo? O Jesus precisava de autorização para curar? Ou ia lá curar? Por que esse nosso Jesus de 2026 precisa da autorização do governo para secar a água? Vão lá à província de Gaza salvar pessoas. Exato. Vão lá, Cabo Delgado, tirar aqueles bandidos que estão a matar os nossos irmãos moçambicanos. Será Então, que os profetas só estão a procurar protagonismo aqui na cidade capital do país? não é protagonismo isto aqui é empresa. Eu digo e volto a repetir. Ah, é? Religião, É empresa. igreja em Moçambique tornou-se um negócio da China. Tão simples quanto isso. Ok. Ok. Eu iria fazer perguntas
a esses pastores, a esses profetas. Quando vocês abrem vossas igrejas, qual é o objetivo principal? Porque há uma coisa que nós temos aqui na cidade capital, é distribuição de igrejas. Se nós saímos daqui onde nós estamos, se nós saímos daqui, a uns 30 metros daqui, nós temos mais de 15, 20 igrejas com nomes diferentes. Aos Exato. domingos, nós ficamos doentes porque cada um vai gritando na sua língua. Exato. Então, a pergunta de base seria, no processo da abertura dessas igrejas, qual é o propósito principal? Se nós temos numa rua 5, 6 igrejas, congregações religiosas diferentes, qual é o objetivo daquelas igrejas? A Bíblia diz que a seara é grande e precisamos de vários. São Não. poucos. Os trabalhadores são poucos. Aquela questão que eu levantei logo no início da minha intervenção. Exato. 4 pastores. Isso, eu vou dizer qual é a igreja. Foi a Igreja Universal. Saíram de Exato. lá 4 pastores. Exato. Cada um Está foi a abrir a sua afirmar, igreja. mestre Marisa, que é a Igreja Universal. Eu conheço as pessoas. Exato. Eu conheço, são pessoas com quais eu converso. Exato. Cada um saiu, foi abrir a sua igreja. Uma igreja mundial. Um outro foi abrir, sei lá o quê. Exato. Estamos a dar aqui como exemplo. Exato. Qual é o propósito? O que um vai falar que o outro não diz? Qual é a Bíblia que cada um vai usar? Por que os 4 não saíram, foram abrir uma única igreja? Se eles, cada um não acredita nele mesmo. Então, aqui vamos parar de memes, vamos parar de faz de conta. Religião em Moçambique virou negócio da China. O indivíduo, quando termina a sua 12ª classe, o emprego está difícil, não quer vender roupa do fardo, não quer vender amendoim, simplesmente vai ler um versículo, percebe o alcance e vai abrir igreja. Mestre nós- Marisa, é. uma pergunta muito rápida. Exato. Para esses abrir essas igrejas precisam de uma autorização. E aí também Não é? nós imputamos a responsabilidade ao governo do dia. Exato. O Eles que, é que o que é que pode ser autorizam. feito? Eles é que autorizam. Exato. Mas Então, olhando nessa Mas perspectiva, quais o são que é os que ele. princípios para abrir uma determinada igreja, sendo que estão a alastrar-se com muita massividade as igrejas aqui em Maputo? Em Moçambique parece que não há princípio nenhum para abrir uma igreja. Basta saber interpretar a Bíblia e mentir tão bem. Desconstruir aquilo que vem do sacrifício, porque o sacrifício naquela altura era de uma Marisa sair daqui de joelho até na marcha. Era sacrifício. Exato. Para quem conhece o Portugal, a Fátima, tem ali o sacrifício que tu fazes. Fizeste uma promessa, vais a Fátima de joelhos. Mas o sacrifício das nossas igrejas é a sua casa, entregares uma casa. Eu vou trazer aqui um acontecimento que eu presenciei. Exato. Qual Uma é? senhora que tinha problemas em conceber. Vocês sabem muito bem que em Moçambique, quando uma mulher não concebe, é um problema sério. Exato. E era do conhecimento do seu marido, estava casada. O seu digníssimo marido viaja a trabalho para fora do país. Estava a acontecer um propósito numa determinada igreja chamada Fogueira Santa. E disseram à senhora, entregue no altar tudo que tens do melhor, até próximo mês vais engravidar. O que é isso? Não é equação moral? Não é equação psicológica? Uma mulher que está casada há mais de 10 anos, um pastor está a dizer, coloca no altar tudo que tens, vais engravidar próximo mês. A mulher levou a sua viatura, que o marido comprou. Foi entregar a chave ao pastor. Quando o marido chega, a senhora vai receber o seu marido com táxi. Onde é que está o carro? Bateste? Ah, não, vou lhe contar quando chegar a casa. Chegamos a casa. Ah, fui deixar a igreja porque aquela situação. Mas já brincaram o quê? O trabalho que eu fiz durante anos foi entregar a um pastor. E quando foram para lá, os pastores simplesmente disseram, nós não obrigamos a sua esposa. Ela carregou o carro, veio deixar aqui. Exato. Como não obrigou? Nós estamos a esquecer aqui de coação moral, coação psicológica. Sabe qual é a dor que uma mulher carrega? Estar num casamento e não fazer filho. Vai-me aparecer um pastor para dizer que amanhã vais engravidar, venha deixar tudo de bom que tens. Quem é que ia pensar 2 vezes? O desemprego que nós estamos a acompanhar neste Moçambique, vais encontrar a um jovem dizer, olha, Miguel André, entrega-me 10 mil meticais, amanhã tu tens emprego. Esse jovem vai procurar tudo que é agiota nesse país para lhe entregar os 10 mil meticais. Então, a minha palavra última é esta. Igreja, fé, tornou-se verdadeiramente negócio da China. Como se diz na gíria popular, podemos discutir até Jesus voltar. Mestre Marisa, só uma questão muito rápida. A Bíblia diz que tragam vossos dízimos e oferta e quase tudo que vocês têm e eu Serão abrirei acrescentados. as janelas do céu. Não é isso que está escrito. Ele Estás a diz que- acrescentar. Mas Ele o diz, livro eu de abrirei... Malaquias diz isso. Malaquias 3:10. O que Tragam dízimos A casa E- do à tesouro. casa do tesouro para que haja Não, mantimento. tragam Mantimentos. dízimos e as É oferta. ofertas. Mano, eu disse, assunto de Bíblia, não vamos... Sim, tragam dízimo e as ofertas. Malaquias 3:10. vou ler. Exato, exato. Não vamos andar aqui a mentir Mas coisas, enquanto parece Magaia procura, como Tenha é que bondade, naquela mestre. altura, Exato. enquanto Magaia vai procurar, ele é perito em Bíblia, eu não. Sim. Eu sou perita mesmo, ele é da família. Enquanto Magaia procura,
como é que era traduzido esta mensagem naqueles tempos? Como é que era traduzido? Traga a casa do Senhor, as ofertas, porque por que a tradução mudou agora? Estamos a acompanhar o que? A globalização? por aí É isso? mesmo, Marisa, obrigado. Estamos a acompanhar as redes sociais. A religião agora acompanha a globalização. Naquela altura as pessoas traziam o que? Ovelhas, por aí, sacrifício de joelho. Por que não está a aceitar sacrifício de joelho agora? Vamos começar a desmistificar. Por que não está a aceitar as Será ovelhas, que o não cabrito? é pela Exato. atualização do próprio mundo que as coisas acabaram Estamos a mudando? atualizar também dinheiro, é isso? Sim, antigamente, doutora Marisa, o que acontecia? Para você ser perdoado dos seus pecados, tinha que fazer um sacrifício de um animal imaculado. Matava aquele animal, sacrificava e os seus pecados estavam Já não há perdoados. cabrito. Encontrei o Já não versículo. existe. Encontrei, Já não há não, encontrei o Sim, versículo, Hoje em dia permita-me ler. já não se faz assim. Não, Mas não, tem não, não. cabritos. Ainda temos Vocês- cabritos em Teta. Há muito cabrito. Ah, para Podem todos. levar, sim. Quando a todos. Marisa diz que as televisões são culpadas, é por causa disto. O que é que diz o Texto versículo? sem contexto é pretexto. O que é que diz aí? Volto a repetir, texto sem contexto é pretexto. Vou ler as escrituras. Exato. 3:10. Eu volto a repetir. Vou fazer uma citação bíblica porque estamos num contexto evangélico, mas Exato. não considero esta escritura que eu vou ler, eu não considero ela verdadeira. Esta que eu vou ler aqui. Eu vou explicar depois. Como é porquê. que está a Vamos usar por partes. um livro que não Está a dizer acredita que e o mesmo está a usar para se citamos defender? Malaquias. Então Está a vou- dizer que eu este vou é ler. um livro da falsidade, mas Não, estou a dizer que estou a ler este livro como um argumento de base. Ok. Mas Podia não ser acredita na podia mesma. ser qualquer outro livro. Mas não Agora, acredita na o que eu mesma. estou a dizer é que isto não pode ser usado como uma base de vivência social para a África porque não se adequa àquilo que é a nossa realidade hoje. Ok, pode ler o Ok? versículo. Vou ler aquilo que está escrito aqui. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa de tesouro para que haja mantimento em minha casa e depois me provai nisto. Diz o Senhor dos Exércitos, desculpa. Eu vou abrir as janelas do céu e derramarei sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Ok. Escuta bem, Cacá. Hum. Estamos a falar num contexto de um povo chamado Israel. Ok? Este povo que fugiu do Egito, que Moisés o conduziu pelo Mar Vermelho, Exato. e chegaram, depois de ter passado e atropelar várias nações, chegaram a um lugar chamado Canaã, ou a famosa Terra Prometida. Neste lugar, chamado Canaã, chamado Terra Prometida, que era a famosa terra que emana leite e mel, Exato. este povo teve que adotar formas de ser e de estar e de viver. E uma dessas formas de estar e de viver foi distribuir este povo em tribos, que foram 12 tribos, ok? Exato. Essas 12 tribos são formadas pelos filhos de Jacó. Jacó é quem dá o nome de Israel. Quando Jacó encontra-se com Deus, luta com o anjo, até que Deus muda o nome dele para Israel. Então, neste contexto, temos que entender uma coisa. Dessas 12 tribos, havia uma tribo que não podia trabalhar, que era a tribo dos sacerdotes, a tribo de Benjamim. Percebe? Desculpa, a tribo de Levi. Era a tribo que não podia trabalhar. Era a tribo que servia diante do altar, servia diante de Deus, onde os sacerdotes eram formados, ok? E esta tribo, porque não trabalhava, não tinha herança, não tinha terra, tinha que ser alimentada pelo resto do povo israelita, ok? Daí institui-se o princípio de dízimos e ofertas. Para quê? Para que haja mantimento na casa de oração. Naquela altura, esta tribo de Benjamim, de Levi, né? Esta tribo dos sacerdotes, não trabalhava. Hoje, nos dias de hoje, no contexto moçambicano em que nós estamos a falar, Exato. no contexto moçambicano em que nós estamos a falar, tu ouves em cultos a falar de dízimos, ofertas alçadas, ofertas de sacrifício, a falar de qual é aquele propósitos e por aí em diante. O problema é que está-se a negociar fé. Mas Está-se a negociar Vamos lá, fé. vamos lá traduzir o versículo que diz. Diz o quê? Tragam todos os dízimos e depositem na casa do Senhor para que haja mantimento. Mas a quem? Para quem foi dirigido? Eis a questão, Cacacho. Para quem que esse texto foi dirigido? É aquilo que eu disse no princípio. Mas o problema é que as pessoas lêem as escrituras, Agora, vamos lá querem interpretar, sem estudar. Mas, Há uma questão antropológica aqui, mano. Vamos lá ver aqui. Ele diz: eu vou derramar tantas bênçãos e que até vocês não vão conseguir aguentar. É muita coisa. Por que derramaria tantas bênçãos para o povo levita, para os levitas, se é que eles não precisavam de Não, tanta ele coisa? não está a dizer que vai derramar as bênçãos sobre os levitas. Porque está a dizer que Aqui essa era dirigida é a onde eles. se encaixa o princípio hermético de lei da semeadura. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Esse princípio foi mal interpretado pelos pastores. Exato. Porque os pastores estão a dizer o quê? Abençoa-me lá a mim. Eu vou para Marisa com um cheque ou envelope de 10 mil meticais, que é dízimo dos meus 100 mil de salário. Dou a Marisa, ok?
A Marisa recebe aquele dinheiro e fala com Deus em quem ela crê, ela intercede. Esse Deus me abençoa através das orações da Marisa. Mas Jesus qual seria quebrou a melhor isso na cruz. forma- É que eu não venho. Exato. Quando a Bíblia diz que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, e vocês já estão a fazer pregar, não vim aqui para pregar, não sou pregador. Mas quando a Bíblia diz que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, diz que não há mais mediador entre Deus e homem, senão Cristo Jesus. Quer dizer que abole-se aqui a figura do sumo sacerdote, que era para o sumo sacerdote, que eram levados os dízimos e as ofertas. Nos templos, antigamente, antes de Jesus Cristo morrer, as pessoas levavam ovelhas, carneiros, cabritos, pombos, galinhas, vacas, para ir oferecer holocausto e sacrifício em adoração a Deus. E os pastores? Se estas pessoas... É que eu não quero bater as pessoas, Cacás. Que é que isto tem que abrir, entrar na E cachola. os pastores, a Bíblia diz que os que são instruídos devem repartir tudo o que tem para o que os instruir. Também os pastores. Os que Cacás. são instruídos devem Cacás. repartir todos os bens. Se a pessoa se diz ser cristã, evangélica, Exato. que crê em Jesus Cristo como seu Senhor Salvador, esta pessoa tem que estar em altura de entender que aquele que é chamado Messias, ok? Ou Machia, veio à cruz e morreu por ele. E disse, Teotelestai, está consumado. Teotelestai, está consumado. Não há mais nada a ser feito. Já fiz, já completei, a obra cabal está feita. A partir daí, Cacás, o que é que ele está a dizer? Não há mais necessidade de sacrifício. Por isso é que tem um versículo também que diz, eu prefiro obediência do que sacrifício. Então, quando eu entendo que eu tenho que ir alimentar aquele homem, porque é meu pai espiritual, eu já estou a cometer um erro muito grande. Ok. Muito bem. Vamos ouvir também do Faranguana, não é, o que ele tem a dizer em torno desta situação. Pode ou não um crente, não é, alimentar, fazer doações para o seu pai na fé, o pai espiritual, podemos assim dizer? Tendo em conta que a Bíblia diz que aos instruídos repartam todos os bens, tudo, no meio. É O que vocês os usam mal a Bíblia. A mesma Bíblia diz, Muito- a ninguém chamarás de pai na terra. Também, mas A mesma Bíblia nós diz somos- isso, nós para somos- não chamar a ninguém de pai. Por que estão a chamar pai espiritual? Nós estamos a ler a Bíblia. Quando nós, Nós estamos a ler a quando nós que Bíblia. acreditamos também nas igrejas de matriz africana, Sim. chamamos pai de santo, por exemplo, Nós estamos a ler a a um Bíblia. pai, já é errado. Tá bem, mas nós estamos a ler a Bíblia. Se calhar Muito- podia discutir muito com o próprio obrigado. Deus. Muito Ele obrigado. que instituiu a Bíblia, né? Se calhar... Não foi Deus, foi Constantino que instituiu a Bíblia, mano. Muito bem, obrigado. vamos ouvir aqui Sim. o Faranguana. Muito Bem-vindo, obrigado Faranguana. pela questão. Imensas desculpas pelo atraso. É uma grande hora mais uma vez estar aqui hoje com uma plateia especial. Estive a acompanhar atentamente. Acho que é pela primeira vez que eu pude ouvir uma pessoa que diz ser homem da igreja de Deus a fazer uma interpretação tentando sair do campo da Bíblia. O que eu tenho defendido é que quando vamos discutir um assunto sobre religião, sobre Deus, não podemos reduzir a nossa abordagem num contexto da Bíblia Sagrada, porque cairemos ao contexto de reducionismo religioso, onde reduzimos Deus na dimensão simplesmente da Bíblia Sagrada. Indo para a questão que me coloca a ilustre Flora, a questão de oferta, a questão de oferta, né? Eu penso que não é errado. Não é errado nem a questão de dizer que uma figura é um pai espiritual. Como humanos, como pessoas, não é errado. Exato. Porque a figura de pai espiritual são figuras humanas em que são construídas como resultado de uma admiração. Porque o pai é o pai de Gogo, é aquele que acompanha. E tendo em conta que as pessoas, os seres humanos, quando vão a uma religião, vão por naturalmente não estão bem. Irmão, foi rápido. Exato. Não estão bem. Há dois tipos de mentalidade. Entra lá, mano. Uma mentalidade Entra lá. saudável e uma mano. mentalidade doentia. No que concerne à mentalidade religiosa. Cito Sigmund Freud. O problema está aqui nas mentes doentias. É onde a religião, ok? A religião... Mentes doentias. Exatamente, Como são é as que mentes considera problemas. e classifica isso? A mente doentia é aquela que vai a uma igreja, a uma religião, quer africana, quer ocidental, esta que nos escravizou muito bem e continua nos escravizando até hoje, é quando vai porque está com problemas. Quando encontra problemas que interferem no seu dia a dia, quando encontra um vazio existencial,
quando esta pessoa está doente, quer fisicamente, quer espiritualmente. Então, este tipo de mentalidade, obviamente, quando vai a uma congregação, tem um tipo de perceber, tem uma maneira de perceber a fé. Ele, facilmente, esta pessoa caminha a uma fé cega. A fé cega ou a fé sem razão é vazia. É a importância da racionalidade no exercício da fé. Porque mesmo interpretando a própria Bíblia Sagrada, a Bíblia, neste contexto cristão, é um livro bastante inteligente. E a hermenêutica, devem saber que começa na interpretação de textos sagrados, por exemplo, da Bíblia. A hermenêutica, a arte de investigação, de interpretar, começa na literatura da Bíblia Sagrada. Agora, espera. Deixa-me, é o meu momento de apresentar. Eu penso que é ético, né? Continua. Ouvir é uma virtude. Continua. Dizia, a hermenêutica enquanto disciplina, enquanto ciência, começa na interpretação da Bíblia. Então, a Bíblia Sagrada constitui um avanço no campo da investigação, no campo da hermenêutica. Logo, indo para a resposta exata, não é errado dar uma oferta. O que é errado é usar a situação da pessoa, portanto, a doença, o estado psíquico da pessoa, do paciente, do crente, como instrumento para o escravizar ou oprimir. É por isso que Karl Marx, no século XVII, disse muito bem que a religião é o ópio do povo, é o instrumento de alienação do homem. Exato. Porque o homem, pela igreja, pela religião, tendo em conta a doutrina religiosa, o homem vê-se que é incapaz, é incompetente, é menor. E a menorosidade do homem é usada como instrumento de vitória do próprio homem, de uma vida pós-morte, que é o paraíso. Esta promessa de alcançar o paraíso é o grande problema que contribui para este desrespeito com a essência humana. Hoje, voltando para o tema do dia, que é falsos ou verdadeiros profetas, exatamente nesta questão que existem falsos profetas e também existem verdadeiros profetas. É um facto. Exato. Há bons homens, há maus homens. É uma questão de existir. Não podemos dizer que não existem bons profetas, mas eu quero admitir, na minha análise... Acredita na existência de verdadeiros profetas? Sim, eu acredito. O que define a verdade em uma profecia? O que define? A verdade em uma profecia. A profecia, literalmente, é a capacidade de prever, de ver aquilo que está no obscuro, aquilo que está para além dos olhos normais comuns. A profecia quer, no âmbito da religião ocidental, quer no âmbito da religião africana. Quando uma pessoa tem capacidade de ver aquilo que os outros não conseguem ver, esse é profeta. É a voz que anuncia o que futuro. lhe faz acreditar que realmente o que está a ouvir é a verdade que vem da parte do Senhor? Não existe nenhum cânone, um instrumento de medição que possa dizer que esta profecia é verdadeira ou esta profecia é falsa, a não ser por coincidência da prática e da teoria. Porque aquilo que estou a ouvir deve ser de acordo com aquilo que estou a viver. Logo, a profecia é verídica. Ok, muito obrigado a Faranguana, obrigado pela... Enquanto a doutora Marisa se prepare, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer. A Bíblia diz que crê em Deus e ficarão seguros, mas crê nos profetas e vocês prosperarão. Tendo em conta que disse que não acreditamos em profeta e em Moçambique não existe profeta. Não existe nenhum profeta. Como prosperarmos se a Bíblia diz que para prosperar temos que confiar, temos que crer nos profetas? Cacasco, vou pedir para começar. Não, espera. Mas começa a Vamos dizer os ouvir a versículos, né? Sim, Quando fizer as perguntas. É que vocês Sim. têm mania de citar a Bíblia. Espera, está aqui, E o tá meu aqui irmão na que estava a dizer Crônicas. isso. Calma, Magaia. Cita o Tá na segunda versículo, Crônicas. que é para quem está lá em casa a Calma. acompanhar Calma. Escuta, e poder rebater. posso ler? Vou ler. Está na 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram no deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crê no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro. Credes nos seus profetas e prosperareis. Obrigado.
Exato. bem, tenha Como vamos bondade, prosperar? mestre Se a Marisa. Bíblia já institui que temos que crer nos nossos profetas para podermos prosperar, para podermos ser alguém na vida, para podermos ter alguma coisa na vida, sendo que diz que não existem profetas. E não acredita em nenhum profeta verdadeiro. Eu volto a frisar. Exato. Eu não sou pessoa de devolver aquilo que eu disse. Exato. Em Moçambique não temos profetas. Exato. Em Moçambique o que nós temos são pastores de ovelhas Exato. que depois vão no altar, Exato. começam a usar mal, a traduzir mal a Bíblia, Exato. que é para ter o ofertório. Exato. Eu depois tenho umas perguntas a fazer ao meu colega. Que é Exato. O também- Faranguana. Ao, porque ao ele filósofo e médico exatamente. tradicional. Mas, gente, eu acredito em Deus. Exato. Eu acredito em Deus. Se estou aqui a falar convosco é porque alguém permitiu que eu estivesse aqui. Eu altíssimo em Deus. Agora, nesses indivíduos estão a nascer hoje que usam mal o nome de Deus, Exato. que é para oprimir a mente das pessoas. Eu não acredito. Nem que me venham aqui com a intervenção rápida, nem que o Papa venha para aqui hoje. Não acredito. Isso é um Mestre fato. Marisa não professa nenhuma fé. Eu sou católica apostólica romana. Eu acredito em Deus. Exato. Atenção. Exato. E há dias que eu decido rezar mesmo em casa, porque eu acredito Exato. que Deus está em todo lugar. Se eu vou à igreja, atenção, não vou à igreja porque eu estou doente. Há um elemento que o mais velho aqui trouxe, porque quando alguém vai à igreja é porque vai lá como um paciente. Não, não, não. E eu já ouvi muito essas expressões. Exato. Eu vou à igreja porque eu quero ir congregar com meus irmãos. Exato. Eu quero ter comunhão, só um minuto. Só um minuto, Exato. só um minuto. Há um princípio que existe em direito, chama-se contraditório. Exato. Quando um fala, um reserva-se ao silêncio Exato. para ouvir, ouvir, Exato. ouvir. E Exato. quando o outro termina, o outro toma da palavra. Exato. Atenção ao contraditório. Não quer dizer que o senhor, a senhora vai discordar com tudo que eu disse. Também pode concordar. É Exato. contraditório. Obrigada. Continuando. Eu vou à igreja para ter comunhão com meus irmãos. Não, Não vou à para igreja poder- não porque eu estou doente. Não. Ou não para buscar uma De direção. forma Ou nenhuma. uma bênção que vem da De parte forma de Deus. nenhuma. Eu vou trabalhar noite e dia Mostra, Marisa, para interpreta esse conseguir- versículo no seu entender. para conseguir. Naquela altura, se calhar uma gaia que é perito em Bíblia vai interpretar melhor. Naquela altura, eu acho que a interpretação era esta. Ok. E naquela altura existiam profetas, não esses aqui, Ok. que eu vou chamar de verdadeiros Estes são falsos. anjos voadores. Ok, tá bem. Para por aí. Olha que temos para um por aí. profeta aqui, mestre Marisa. Para por aí, mestre. Vamos ouvir o profeta. Temos um Não, profeta. permita-me só, mestre permita-me Marisa. só. Para por aqui. Há pontos que ficaram, Não, há espera. pontos que ficaram para trás. Vamos guardar os segundos. Não, espera só, Faranguana. Não, Faranguana, espera só. Um instante só. Um minuto só. Só nesse posicionamento, porque depois volto para a doutora Marisa, dá o seu posicionamento e volto para si. Não é? Voltamos. Profeta, sendo um homem que transforma a pedra em pão, sendo um homem que, quando sai de casa, estiver a fazer chuva, para a chuva e anda pelas águas, aliás, anda pelas ruas de forma seca, e depois, quando chega no seu destino, as chuvas podem continuar. E este pronunciamento que não existem profetas, vocês são anjos voadores, manipuladores, são pessoas que estão para Manipular o povo as de pessoas. Deus. O que é que tem a dizer sobre isso? Quem diz que não existe profeta, esta pessoa está a negar que não existe Deus. Exato. está a negar que existe Deus. Tendo em conta Está a que o negar apóstolo é que Deus- espiritual. Diz para negar que não existe Deus. Não Exato. existe. Todo aquele que diz que não existe profeta é porque também não existe Deus na vida dessa pessoa. Exato. E quase está a negar em que no mundo inteiro não existe Deus. Exato. Porque um profeta na terra representa a boca de Deus. Exato. E se você rejeita e você diz que não existe profeta, você está a rejeitar o próprio Deus. E a Exato. palavra nos fala que aquele que me rejeitar perante os homens também será rejeitado perante Diante o de Pai. Então, isso quer dizer que neste momento, Exato. todo aquele que está a rejeitar, está a ignorar, dizendo que não existe profetas, só porque viu seja um falso, ou seja um mentiroso, seja um esfomeado que proferiu palavras dizendo que é profecia enquanto não é profecia, porque existe palavras proferidas em que a própria pessoa acaba dizendo que é profecia, Exato. enquanto não é profecia. Exato. Profecia é ver. Eu falo porque estou a ver. Profecia é ver. Nem sempre é ouvir a Deus, mas profecia também se trata de ver. Eu falo porque estou a ver o problema. Exato. Eu falo porque estou a ver o amanhã. E há profecia que eu tiro porque Deus está a falar no meu ouvido. São coisas diferentes. E há quem profere
Exato. A palavra dizendo que é uma profecia. Exato. Então, neste momento, aqueles que negam existir os profetas, como a ti, por exemplo, aquele que nega da sua existência, esta pessoa também será negado Será nos rejeitado. céus. Sim. Não tem parte nenhuma com os céus. Ou seja, esta pessoa vai ser será rejeitada. negado perante o Pai também. Porque está a negar a Jesus na terra, está a negar Deus na terra.